Olá, eu sou Heber Juncker e na devocional de hoje quero compartilhar sobre como se vence uma batalha. Eu vou citar como exemplo Sansão. A Bíblia diz, em Juízes capítulo 15, versículos 14 a 16, quando ia chegando ali, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Uau! E antes de explicar o contexto desse texto, quero te convidar a se inscrever em meu canal, ative o sininho de notificações e aproveite para curtir o vídeo dando like. Tudo isso ajuda nosso canal a crescer, mas o principal motivo é para que a mensagem de Deus alcance mais e mais pessoas. Mas vamos lá. É importante comentar que Sansão ele não possuía força extraordinária, a não ser quando o Espírito de Deus se apossava dele. Ele era um homem normal, natural como eu e você. A Bíblia deixa claro que depois de ter sido usado poderosamente por Deus, a unção se retirou dele, mas a consequência é que seu físico ficava exausto. Versículos seguintes, os versículos 8 e 19, falam que o corpo de Sansão quase sucumbiu, pois o esforço de matar aqueles 1000 homens foi tamanho, foi tão grande, que quase ele morreu de sede, assim o texto diz. E aqui então aprendo 2 lições valiosas. Primeiro, sobre a unção externa. A unção externa é aquela em que o Espírito de Deus vem sobre nós e nos leva a fazer algo. Isso me lembra as palavras de Jesus à sinagoga. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para. Aí ele detalha, faz uma lista de coisas que ele iria fazer como consequência de ter sido ungido pelo Senhor, né? A motivação dessa unção sobre ele. E a segunda lição é sobre a unção interna. A unção interna é aquela em que o Espírito Santo flui em nós, é dentro de nós. Ela está relacionada com o que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Isso me lembra o que João também disse em 1 João capítulo 2, verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Portanto, a unção que nos leva a fazer algo para Deus e o seu reino, e a outra unção que é Deus fazendo algo em nós, dentro de nós. E quando olhamos a vida de Sansão, fica claro que somente a unção externa não é suficiente para vencer o inimigo, pois ela pode gerar um grande desgaste físico. O texto diz que a sede quase o matou. Isso é sério. É preciso então uma fonte interna para refrigerar a alma e matar a sede interior. É preciso um equilíbrio de unção. Deu para entender? Assim, para vencer uma batalha, seja ela relacional, familiar, trabalho, saúde, enfim, é necessário ter a unção externa e interna. Eu com isso aprendo que a vida de oração não é uma opção, não é para quando dá tempo. É uma questão de sobrevivência. E a impressão que tenho é que a maioria dos cristãos não leva isso a sério, não leva a vida de oração a sério. Basta olhar os frutos que as pessoas têm produzido. Agora, somente entender que a oração é importante, fundamental, não resolverá o problema gerado por sua omissão. Então, como se resolve isso? Eu creio que a solução está na paixão por Jesus. Quando estamos apaixonados por alguém, queremos ver essa pessoa todos os dias, nos relacionar com ela todos os dias. Portanto, se estivermos apaixonados por Jesus, cultivaremos uma vida de oração diária. É lógico que não estou falando de deixar de trabalhar ou trabalhar menos para ter mais tempo para orar. A vida de oração, ela deve ser um estilo de vida diário. Quando entendermos essa realidade, quando construirmos esse estilo de vida diário, com certeza, além de nos poupar de desgastes da batalha, aumentaremos nossa produtividade. Como diz George Miller, um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar 1 em orar, do que em 5 sem orar. Deu para entender?
Mas também quero compartilhar outra história da Bíblia com uma grande lição a respeito disso, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22, que diz o seguinte: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Esse texto aqui fala que o rei Josafá, sabendo que seus inimigos eram numerosos e que estavam se aproximando, teve uma atitude muito linda e muito corajosa, por sinal. Ele buscou ao Senhor em jejum e oração, e não somente ele, mas ele conclamou todo o seu povo para fazer o mesmo. E a resposta de Deus foi ainda mais maravilhosa. Deus disse: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. 2 Crônicas capítulo 20, verso 17. Deus preparou emboscadas para os inimigos de Judá e eles se autodestruíram. Eles se atracaram e mataram uns aos outros. O povo de Judá não precisou fazer nada a não ser tomar sua posição de adorador ao Senhor. Eles se prepararam para a batalha com jejum, oração, louvores, cânticos de adoração ao Senhor. O resultado não poderia ser outro. O resultado foi a vitória do povo sobre seus inimigos. Queridos, haverá situações em nossas vidas que a única coisa que Deus desejará de nós é que tomemos nossas posições. Ele sabe que não temos poder algum para enfrentar nossas lutas e dificuldades, enfim, nossos inimigos. Muitos perdem noites de sono achando que precisam fazer algo, que precisam bolar estratégias para vencerem os obstáculos, as lutas, as batalhas do dia a dia. Isto é puro engano, é cansaço. Nunca podemos nos esquecer que quem nos dá a capacidade para vencer qualquer batalha é o Senhor. É resultado de ter uma unção externa e interna, deu para entender? É dele que vêm as habilidades, a inteligência, os recursos para avançarmos e vencermos. Portanto, se você está enfrentando batalhas em seu relacionamento em casa, no trabalho com patrão ou funcionários, etc., você precisa aprender a buscar em Deus, aprender a confiar nele e corajosamente obedecê-lo. Pois a vitória está em ouvir, confiar e obedecer a sua palavra. Que sejamos apaixonados por Jesus, que construamos um estilo de vida de oração diário e que nos posicionemos seguindo as estratégias dadas por Deus para enfrentar qualquer uma das batalhas que nós formos enfrentar. Que o Espírito Santo nos ajude a nos posicionarmos de forma como Deus espera que nos posicionemos. Amém? Se esse vídeo aqui abençoa você, peço que já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho caso não tenha feito. E compartilhe o link desse vídeo aos seus amigos e conhecidos. Me ajuda a divulgar cada vez mais essa palavra do Senhor às pessoas. Um dia cheio de vitórias para todos nós.